pessoal do 7º ano, que é a professora Aline falando com vocês. Pessoal, a gente vai falar sobre reformas religiosas. E a gente tem que entender uma coisa: como é que era antes, como é que ficou depois, né? Durante a Idade Média, a gente tem que entender que poucas pessoas sabiam ler, certo? Pouquíssimas pessoas sabiam ler. Livros eram extremamente inacessíveis porque os livros eles eram copiados à mão. Eram feitos pelos monges copistas. Eram religiosos que ficavam no sistema de clausura, ficavam clausurados dentro dos monastérios e ficavam copiando livros, copiando livros, copiando livros. E esses monges copistas, eles têm muita relevância porque boa parte das obras da antiguidade que nós temos hoje em mãos, né, nós temos acesso, foram preservados graças ao trabalho desses monges copistas, tá? Porque a gente não tinha a prensa ainda. Então, a gente vai ver que as missas, elas eram todas celebradas em latim e de costas, né? O padre ficava lá de costas para o povo, de frente para o altar, e lá ele rezava a missa dele lá, em latim. O povo estava dentro da igreja, sentado, porque tinha que ir para a igreja, né? Porque senão poderia ser acusado de ser herege. E lá ele fazia a celebração da missa. Só que ninguém entendia chongas. Ninguém entendia nada do que o padre estava falando. Que era em latim, ninguém falava latim, ninguém sabia, só o padre. Entendeu? Então, era um povo que não sabia o que tinha na Bíblia, o que constava na Bíblia, não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era extremamente inacessível, era caríssimo ter um livro em casa. Isso até o século XV, tá? Porque vai surgir um carinha muito importante para nós. Por quê? Porque ele vai criar a prensa. O que era essa prensa? Era uma forma de produzir livros em série, com tipos móveis, com as letrinhas aí formando o texto, e imprimir aquilo ali, né? Bem rudimentar, mas funcionava. A prensa de Johann Gutenberg, tá? Então, o Johann Gutenberg, né, criou a prensa. E aí, alguns reformadores começaram a fazer a tradução da Bíblia do latim para seus respectivos idiomas. Dentre estes, a gente vai destacar a figura do Martinho Lutero, ou Martin Luther, como quiser chamar. O Martin Lutero, que era um religioso católico, né, um monge, ele se revolta contra algumas práticas da Igreja Católica, dentre elas a cobrança de indulgência. O que é indulgência? Olha, você faz uma doação para a Igreja Católica e aí você recebe um perdão. Ou você compra um título de indulgência e você recebe o perdão dos seus pecados. Era mais ou menos assim, síntese apertada. E você tinha várias críticas sendo feitas ao clero católico, não só pelo Martinho Lutero. Muitos criticavam uma conduta, né, de alguns clérigos. Desconhecimento da própria palavra, venda de relíquias, que fingia que essas relíquias eram sagradas e não eram, né? O cara pegava um espinho lá da roseira e falava: olha, este espinho esteve na coroa de Cristo, estou vendendo este cabelo, cabelo de um santo qualquer, né? E as pessoas que eram muito crédulas acabavam comprando porque achavam que aquilo era algo que ia trazer uma bênção para a vida dela. Você tinha também alguns abusos, né? Pessoas que viviam em intensa pobreza, enquanto os clérigos esbanjavam dinheiro, né? Eles viviam confortavelmente, luxuosamente, né? E bebiam, embebedavam-se. Então você tinha várias práticas ali que não coadunavam com aquilo que estava na Bíblia. Os comerciantes reclamavam da questão da condenação da usura. O que é usura? Usura, meu caro, minha cara, é quando alguém cobra juros sobre o dinheiro. É o que os bancos fazem hoje, certo? Como é que é isso? Eu empresto 100 e quero receber, olha, vou te prestar R$100,
mas você vai me pagar 10 vezes de 20. No final, eu paguei quanto? Eu paguei R$ 200. Ou seja, eu estou pagando juro. A Igreja Católica, ela condenava a usura, a prática da usura. E muitos reformadores, como o João Calvino, não vão condenar essa usura. Daqui a pouco eu vou explicar quem é o João Calvino, não se desespere, tá bom? Então, muitos desses doutrinadores não vão condenar a usura, não vão ver como um problema ético, tá? Então, a ética protestante, a ética desses reformadores que vão surgir, vai agradar muito a burguesia, vai agradar muitos comerciantes que vão começar a procurar essas religiões. Outra questão, os príncipes, eles começaram a ter cada vez mais poder, esses líderes locais, eles vão angariando mais poder. E eles viam na Igreja Católica, muitas vezes, um atrapalho, porque a Igreja Católica queria sobrepor a autoridade dela sobre a autoridade política desses líderes. Então, eles começaram, alguns destes, né, começaram a boicotar a autoridade da Igreja Católica. E aí, a gente vai falar da primeira figura emblemática aqui. Primeira figura emblemática das reformas religiosas, como eu já falei, Martinho Lutero. Martinho Lutero, né, que lá no século XVI começou esse movimento de boicote a algumas práticas da Igreja Católica. Ele que era um monge agostiniano, ele era da Ordem de Santo Agostinho, né? Ele que era nascido na Alemanha, né? Ele começou a fazer uma série de estudos da Bíblia, estudos teológicos. E aí ele vai chegar a algumas conclusões. Uma das conclusões é que a salvação ela se dava não pelas obras, mas pela fé. Ou seja, não havia dinheiro no mundo que o homem pudesse pagar que poderia conceder a salvação para ele. Então, as indulgências ali caíam por terra. E ele vai chegar a essas conclusões lendo a Bíblia, né? E ele vai falar, olha, indulgências não têm respaldo bíblico, não merecem prosperar. E o homem, ele é salvo pela fé em Deus. Somente a fé pode salvar o homem. Em 1517, Lutero vai fazer o quê? Ele vai lançar um manifesto chamado de 95 teses, que ele afixa na porta da igreja, e aí ele começa a falar sobre essas 95 teses, condenando práticas da Igreja Católica. A conclusão de tudo isso, Lutero foi excomungado, né? Lutero foi expulso da Igreja Católica. Como ele estava sofrendo perseguições e poderia até parar na fogueira, ele fugiu para o castelo de um príncipe e lá ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E as ideias de Lutero começaram a se tornar cada vez mais populares, né? Esse movimento que recebeu o nome de protestantismo, né? Porque Lutero protestou, né, na porta da igreja lá, ao colar aquelas 95 teses. E foi um movimento que foi se tornando muito popular, principalmente na Alemanha, né? Em que esse nome recebeu o nome ou de protestantismo ou de luteranismo, né? Você tem até hoje, né, igrejas luteranas esparramadas aí pelo mundo. E entre os principais princípios da doutrina luterana, a gente vai ter a fé cristã como o único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como única fonte para a fé, o batismo e a Eucaristia, os únicos sacramentos que deveriam existir, né? O batismo por submersão e a Eucaristia, que é o que? Participar do corpo e do sangue de Cristo, né? A Igreja Católica também tem esse sacramento. Além disso, o luteranismo não aceitava culto aos santos católicos e adoração de imagens religiosas e nem autoridade do Papa, né? O Lutero, ele falava que a única forma de chegar até Cristo é pessoal. Ou seja, você não precisaria de intermediários, né? Do Papa, do Padre, de quem quer que fosse, para que você pudesse chegar até Deus, né? Essa era a crença dentro do luteranismo.
O próximo reformador que eu vou falar vai ser sobre João Calvino ou Jean Calvin, tá? O João Calvino, ele nasceu na França, na cidade de Noyon, e ele vai aderir, né, à ideia dos reformadores. Depois ele cria o próprio movimento dele, que vai ser chamado de calvinismo, tá? Na França, o calvinismo ele não foi chamado só de calvinismo, não. Foi também chamado de Huguenot, né? Ou Huguenots, como queiram chamar. O Calvino ele vai ser perseguido por autoridades francesas, né, autoridades religiosas francesas, e ele vai fugir para a Suíça. Lá ele vai se tornar líder da cidade de Genebra, do governo da cidade de Genebra, de 1541 a 1560, ou seja, vai ficar um bom tempo no poder. Ele condenava o jogo, o culto às imagens de santos, danças ou roupas luxuosas e joias, né? Então ele falava, olha, a pessoa tem que ter um estilo mais sóbrio, mais comedido, né? E além de acreditar que somente a fé traz a salvação, ele defendia a doutrina da predestinação absoluta. O que é isso? Você, quando nasce, você não, né, gente? A pessoa, quando nascesse, ela tinha sido predestinada, mesmo antes de nascer, predestinada ao céu ou inferno, predestinada à salvação ou condenação eterna. Como é que a pessoa sabia disso? Se ela tivesse uma vida feliz, prosperidade, né, tudo indo bem, já era um sinal. Olha, sou próspero, tenho uma vida boa, então já sei assim que Deus me ama, colocou um selinho aqui, salvação na minha testa, certo? Agora que a pessoa que vivia, né, em vício, em jogo, em problema, em desemprego e não sei o que, já era indício que o trem tava ruim, né? Não tava legal não, sabe? E o cara ia pra igreja lá, calvinista, logo ele já tava, olha, você não foi porque você quis, você foi porque você é predestinado à salvação, meu irmão. É isso. Calvinismo se esparramou pela Europa, né? E aí foi recebendo nomes diferentes, né? Para aquela mesma origem. Huguenotes, como eu já falei, presbiterianos, puritanos, entre outros nomes. Os calvinistas falavam que você tinha que trabalhar muito, você tinha que evitar gastos desnecessários e orar a Deus. E que o trabalho intenso, né, seria recompensado com sucesso econômico. Gente, ter um empregado calvinista era o sonho de qualquer patrão. Nossa, tem que trabalhar muito, Deus se agrada, tem que trabalhar demais para ter sucesso, pra não sei o quê. Era o sonho de qualquer patrão ter um funcionário calvinista. Por quê? Porque a ética calvinista, ela favorecia a burguesia. Favorecia muito a burguesia. Tanto que o Max Weber, que é um autor muito importante, ele falou, olha, que o calvinismo ele vai favorecer os interesses da burguesia e do capitalismo, pois estimulavam a riqueza, a concentração de riqueza, o lucro, e essas ideias elas vão ser apresentadas por ele no livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a Igreja Anglicana, certo? Então, não percam, estejam aí acompanhando, curtam, compartilhem. Vocês sabem, né? Aquelas coisas de praxe de canal de YouTube, né? Curta, compartilha, avisa pro coleguinha, etc. Grande abraço a todos. Se cuidem, juízo.